Gênesis 4, capítulo 1 a 16. Deixa sua Bíblia aberta. Meus irmãos, o texto de Gênesis 4, versículo 1 a 16, ele diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrará me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome. Senhor Deus, que nessa manhã seja a tua voz a falar ao teu povo. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender o teu texto, aquilo que a Bíblia fala conosco, aquilo que a tua palavra quer falar conosco. Pai Santo, que nessa manhã, Pai, o Senhor possa me capacitar, me instrumentalizar para ser voz do teu povo, Pai. Apesar de mim, Senhor Deus, que seja a tua única voz dessa manhã. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto que geralmente, pelo menos na minha percepção, ele não é tão simples de lidar. Não é de hoje que a gente escuta ou toma conhecimento da história de Caim e Abel. Eu nasci num lar cristão, então desde criança, desde a EBD, desde os teatrinhos que a gente fazia, desde que eu me conheço por gente, eu lembro das histórias que contavam sobre Caim e Abel. Mas eu confesso aos irmãos que quando intencionalmente a gente se debruça para estudar e tentar entender e observar aquilo que está sendo dito na palavra de Deus a respeito dessa história, a gente vê a profundidade que tem esse texto, a profundidade com que Deus quer falar conosco e com que Deus quer tratar o nosso coração. Aqui na igreja a gente tem feito o exercício desde o início do ano de trabalhar com séries. Na parte da manhã a gente tem trabalhado Gênesis, à noite Evangelho de Lucas, e desde que a gente viu e
iniciou essa jornada por Gênesis, o que a gente tem podido aprender é que Gênesis é esse primeiro capítulo não só da Bíblia, mas da vida como um todo. Aqui está um portal imponente e grandioso daquilo que Deus veio fazer com a sua criação. Aqui está a triste história da introdução do pecado no mundo. É em Gênesis que a gente vai verificar esse início de tudo. Esse início que Deus quer fazer com sua criação, o propósito de Deus com a sua criação. Aqui a gente vê o início da queda, aqui a gente vê as coisas piorando com o passar dos textos a partir do capítulo 3. É aqui que a gente tem uma espécie de choque com a realidade, onde a gente vê que nada é novo nesse mundo. Quando a gente olha lá para o início, lá para o princípio, o fato do pecado é uma solene realidade. Toda a raça humana está incluída, e isso a gente viu que toda a raça humana foi pega ou foi atingida pelo pecado lá em Gênesis 3, por conta do pecado de Adão e Eva. Então, resumidamente, o que a gente pode e o que a gente já viu nos capítulos 1 e 2 é que quando Deus vai tratar da criação e quando Moisés vai relatar essa criação, aqui o que a gente pode tirar do texto, o que a gente pode exprimir do texto, não é uma revelação científica. Não é um propósito científico olhar para Gênesis 1 e 2 e tentar descobrir se aquilo, com base no que a ciência diz, está exato. Na verdade, a intenção de Gênesis 1 e 2 é revelar a nós, seres humanos, a nossa própria origem. E para entender e compreender e aceitar isso que está escrito em Gênesis, a gente precisa de fé. Quando a gente passou a trabalhar, no domingo passado a gente ouviu a respeito do capítulo 3, a queda, a gente percebe que o alvo da serpente, lá no início, sempre foi atingir a relação que existia entre Deus e o homem. E é interessante porque a serpente ela passa a tentar convencer o homem, a raça humana, de que o Deus Criador não era tão amoroso assim, que o Deus Criador ele mentiu, que o Deus Criador blefou, que o Deus Criador ele na verdade ele destrói, ele julga, ele não constrói, ele condena. E Adão e Eva, de acordo com a narrativa de Gênesis 3, caem nessa história. A Bíblia, quando diz que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, quando há esse relato na Bíblia após Deus tomar ciência de que Eva e Adão tinham experimentado aquele fruto, quando Deus fala isso, a Bíblia não está dizendo que o homem tomou consciência do bem e do mal. Mas o homem chamou para si mesmo uma espécie de padrão a respeito do que seria bem e mal, um padrão de oposição a Deus, um padrão de rebeldia a Deus, um padrão que rivaliza com Deus. Até porque, se a gente for parar para pensar na raiz desse pecado, no fundo existia lá uma dúvida após esse despertar depois desse fruto, em que talvez na percepção de Adão e Eva Deus não fosse tão confiável assim, por isso eles precisavam confiar em si mesmos. Após esse despertar desse fruto, desse pecado, dessa quebra de confiança naquilo que Deus falou. O que acontece nesse ato de rebeldia em que a raça humana opta viver sem Deus é tomar nas mãos a rédea da história, é tomar nas mãos a rédea e o destino de sua própria vida.
O que Gênesis está dizendo é que houve uma ruptura entre Deus e a raça humana, e que isso trouxe uma ruptura no plano espiritual, no plano terreno, no plano natural das coisas. E isso quer dizer que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, isso significa ser expulso também da presença de Deus. No Éden, Adão e Eva tinham essa presença diária. Após o pecado, eles perdem essa presença. Deus não andava mais com eles como andava antes no Éden. Um exemplo terrível da depravação do homem é o que acontece justamente no capítulo 4. Esse que a gente acabou de ler. A gente vê que depois da queda, as coisas pioram e pioram muito. O homem revela o pior de si por conta do pecado. E essa depravação do homem em relação ao seu Criador, em relação àquilo que originalmente Deus criou, é algo que nos afasta, que continua a nos afastar quando a gente não observa aquilo que Deus lá na origem quis fazer com a sua criação. Gênesis 4 traz a história de Abel e Caim, cujas semelhanças a gente poderia dizer que ambos eram irmãos, ambos tiveram os mesmos pais, ambos tiveram as mesmas oportunidades, ambos tiveram o mesmo acesso a Deus, que embora Deus tirasse da sua presença, não tivesse mais essa presença constante como outrora no Jardim do Éden, mas Deus ainda se fazia de alguma forma acessível. Ambos vieram adorar a Deus, é isso que relata Gênesis 4, mas eu poderia dizer que as semelhanças terminam aí. A gente vê neste capítulo a consequência do pecado, inaugurado no capítulo 3, com Adão e Eva. Então eu gostaria de lembrá-los a respeito desse cenário, mas lembrá-los de uma passagem que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5, de 12 a 14, quando ele resume essa situação da seguinte forma. Romanos 5, de 12 a 14 diz assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, não teve escapatória, todos pecaram. E isso veio com consequência lá de trás, lá de Adão. Em Gênesis 4 a gente pode ver o relato do primeiro nascimento de um bebê, da primeira gravidez, da primeira família constituída, da primeira família disfuncional que aparece na palavra de Deus, na Bíblia. A gente vê o primeiro crime cometido como relatado aqui na palavra de Deus. A gente tem notícia da primeira morte. O fato que é interessante desse capítulo 4 é que, assim como o Gênesis, ele inaugura várias situações em que eu e você a gente vive. Nós nascemos, nós vivemos, nós morremos, nós presenciamos crimes, nós presenciamos fatos que não agradam a Deus. Nós compartilhamos e vivemos numa sociedade onde ela é transgressora à palavra de Deus. Isso vem desde lá do Éden.
Então Caim é esse primeiro bebê, é o primeiro a nascer, é o que se tornara também o primeiro assassino. Então, no texto de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês pelo menos 5 características de Caim, que a gente consegue encontrar aqui no texto. E eu posso falar que as 5 características de Caim, elas começam como Caim sendo um trabalhador, que parece ser normal, Caim como um adorador, um Caim como uma pessoa vacilante, um Caim como sendo um malfeitor e um Caim como sendo um andarilho. Consequências das suas escolhas. No versículo 1, e aí começando a demonstrar essa característica de Caim sendo um trabalhador, no versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, este concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim um lavrador. Agora Adão conhecia Eva, sua esposa. Conhecer Eva, nesse sentido, tem um cunho sexual. Ele teve relação com a sua esposa. E o fruto dessa relação foi uma criança. Caim era essa criança. Só que ela também concebeu Abel. Daí a gente vê que essa relação ela vinha trazendo frutos. Caim era lavrador da terra. Caim era, vamos dizer assim, era alguém que mexia com plantação, com agricultura, que sabia como manejar a produção de frutos, de leguminosas. E aqui eu estou elucubrando, porque essa é a função de um lavrador. O capítulo começa com uma alegria. O capítulo começa com esse otimismo. Esse capítulo ele começa, mesmo depois da queda, com uma retomada de vida. Mesmo com o banimento do jardim, a vida recomeça. Tentando acertar aqui, tentando buscar ter essa presença do Senhor de volta. A gente tem a notícia da mulher que fica grávida, que é Eva. Eva está grávida, Caim nasce. E esse significado do nome Caim significa obter, adquirir. E isso é interessante porque eu fico imaginando quando Eva tem a notícia de que ela está grávida, né? Ela começa a sentir essa questão da gestação. E eu fico imaginando qual era a reação deles? Porque lá atrás, em Gênesis 3, Deus promete que da mulher nasceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E eu fico imaginando que Eva deveria pensar: bom, eu acho que está se cumprindo aquela promessa. Acho que esse filho que está vindo é que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso a gente pode pensar porque a promessa de Deus e a promessa do que Deus fez e o que eles viram Deus fazer, o que eles viram a criação de Deus lá no jardim, andar com o Senhor até esse momento da queda, eles acreditavam em Deus. Eles foram chamados a atenção por não acreditar na palavra de Deus. Tanto é que eles foram banidos do jardim. Então eles criam nessa promessa. Eu fico imaginando que enquanto eles seguravam essa promessa de Deus em seus braços, eles não imaginavam de que o seu filho seria um assassino. Caim crescia seguindo os passos do pai, que era fazendeiro, era lavrador de terra, e Abel também. Abel sabia manejar os animais, sabia fazer e conduzir a criação, sabia como fazer os cortes, sabia como fazer esse cuidado com os ovelhos e tudo. Ambos aprenderam no campo com Adão. Ambas as ocupações eram honrosas e necessárias para aquele momento.
Estou destacando isso porque algumas pessoas insistem em dizer que o trabalho faz parte da maldição de Deus. E é engraçado porque a gente, quando trabalhou ano passado Cosmovisão, e quando a gente leva a Cosmovisão para o trabalho, a gente vê que lá na origem Deus cria o trabalho, colocando Adão para cuidar do jardim. Aquilo era um trabalho e aquilo era bom. Mas quando vem a queda, a gente distorce toda essa cosmovisão, a gente distorce tudo aquilo que a gente passa a olhar com base na realidade que a gente tem, que nem sempre os trabalhos que a gente tem são fáceis, são agradáveis. Mas o fato é que Deus cria o trabalho e aquilo é bom. A ocupação de Caim era a base da sua adoração. Enquanto Adão trabalhava dentro do jardim, ele adorava a Deus, ele tinha a presença do Senhor. Quando Deus o penaliza e colocam para fora do jardim, era através do fruto desse trabalho que eles teriam sustento, mas o sustento também vinha do Senhor. Caim era um trabalhador. Até aí parece que a característica de Caim é normal. Ela se parece talvez muito com a minha realidade, com a tua realidade, porque ambos estamos nesse mundo inseridos e trabalhando. O fato é que também a gente passa por uma característica de Caim, que é descobrir que Caim era um adorador. O versículo 3 diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. O Senhor respeitou a oferta de Abel, mas ele não respeitou a oferta de Caim. E aí a pergunta que surge diante dessa constatação é por que Deus diz sim para uma oferta e ele diz não para outra oferta? Meus irmãos, existem N pregações na internet, você pode consultar, sobre oferta agradável ao Senhor, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor, e o leque está cheio. Para uma resposta simplista, a gente poderia responder essa pergunta dizendo que porque Deus gosta de carne e não de planta. Deus gosta de churrasco. É uma resposta extremamente errada e tosca. A resposta bíblica que eu consigo encontrar lendo a palavra de Deus é que há duas razões pelas quais Deus não aceitou a adoração de Caim por meio da sua oferta. Em primeiro lugar, seria a qualidade dessa oferta. Versículo 4, a gente vê que há intencionalidade de oferecer o melhor para Deus por parte de Abel. E aqui eu faço um parêntese. Eu lembro quando eu era criança, eu tive a alegria de poder conhecer a minha bisavó, de poder ter vivido com ela, da gente poder, mesmo até os 6 anos de idade, quando a gente sai de Belém e vai para Belo Horizonte, minha família, eu pude conviver com a minha bisavó e eu lembro que ela tinha uma regra dentro de casa e que ela passou para a gente. Ela dizia que toda roupa nova, todo perfume novo, todo sapato que a gente ganhasse, a gente deveria estrear na igreja. Porque a gente tinha que oferecer a melhor coisa para Deus. Isso desde pequeno ela ia ensinando para a gente, numa perspectiva talvez não com tanta compreensão daquilo que ela estava dizendo, mas ela sempre ensinou com base de que aquilo que era melhor, a melhor oferta tinha que ser para Deus. E a gente tinha que ter esse cuidado de oferecer o melhor para Deus. Acontece que no relato bíblico que a gente vê, a gente nota que Caim ele fica indiferente com essa história.
Não há menção sobre a qualidade da oferta de Caim. Provavelmente porque ele não se importou com isso. E aí vem o segundo lugar, em relação a por que Deus talvez não tenha aceitado essa oferta, que seria a questão do caráter do ofertante. Se em primeiro lugar a gente viu sobre a qualidade da oferta, o segundo motivo para que Deus não tivesse aceito essa oferta seria o próprio caráter do ofertante. Lá no versículo 7, e aqui a gente dá um pulo para o versículo 7, versículo 7 diz: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo contra ti será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus diz a Caim: se você proceder bem, não é certo que será aceito? Tecla SAP, tradução. Se você fizer o que é certo, sua oferta será aceitável para mim. Porque Deus diz isso? Porque Deus tem que parar e falar isso para Caim. Aqui está um princípio importante para a nossa vida como cristãos. Deus não vê a adoração separada do adorador. Deus não vê a oferta sem olhar para o coração do ofertante. E isso nos dias de hoje nos fala muito. Porque vira e mexe a gente tem notícia de gente que dá carro, que dá casa, que oferta um mundo para Deus, supostamente para Deus, mas cujo coração está longe de Deus. Não está nem aí para o Deus da bênção, só que a bênção. Então a gente já começa a notar que só com essas histórias da oferta, a gente já tem coisa para aprender aqui. Em relação ao nosso coração, em relação àquilo que a gente tem ofertado. Caim não teve a sua oferta aceita por Deus, porque Caim também precisava e carecia de fé. Essa fé é transformadora de vida, a fé que é salvadora, a fé que nos motiva a ter uma vida justa, íntegra, que observa os mandamentos do Senhor, que observa esses detalhes que Deus coloca para a gente seguir. Caim não teve fé em relação a isso. Lá em Hebreus 11:4 vai dizer o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. É pela fé que Abel foi elogiado por Deus. É pela fé que a sua oferta foi aceita. Não havia fé em Caim. Em outras palavras, Caim só estava cumprindo o jogo. Só estava cumprindo a regra. Caim com certeza ouviu de seus pais a respeito do Senhor Deus. A respeito do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Caim e Abel, a gente não fala, o texto não precisa, não detalha ou especifica a data ou quantos anos eles tinham, mas com essa caminhada desde criança até a sua idade adulta, eles deveriam ter ouvido muitas histórias a respeito de Deus por Adão e Eva. Só que Caim botou no automático e passou a ter uma vida no automático. E aqui eu chamo a atenção da gente como corpo, da gente como família, da gente como igreja. E eu me coloco como primeiro da fila para ouvir isso. A gente não pode viver ou ter uma vida de segunda a sábado sem observar o regramento que Deus quer pra gente, sem observar a palavra de Deus e achar que vai chegar no domingo, que vai fazer uma oração e tá tudo bem. Não tá.
Não está. É muito fácil a gente ter, e com perdão da expressão, mas é muito fácil a gente ter uma cara de pau santa, de chegar aqui e fingir ser o crentão, e durante a semana tá levando uma vida toda esculhambada. É muito fácil a gente chegar na igreja e ter uma postura, um ar, uma aparência, uma eloquência, que só falta ter a orelha asinha, quando durante a semana ninguém tá nem aí para Deus. É muito fácil a gente passar a semana toda sem ler a palavra de Deus, sem fazer uma oração e chegar aqui na hora da liturgia, a gente fala, confessa seus pecados e tudo. E ok, isso faz parte. Mas meu irmão, minha irmã, não dá para você que é crente, para você que diz que professa a Deus, que professa Cristo como Senhor da sua vida, passar uma semana como se fosse alguém que não conhecia a Deus, que não conhece sua palavra. Não dá pra gente passar uma semana vivendo como alguém do mundo. Não dá. Sabe aquele exemplo de criança que a gente vai aprender na aula de química, água e óleo, que não mistura? Não bate. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esse cenário de Caim, para essa vida automática que ele levava, rotineira, ouvindo a história de Deus por meio de seus pais, tendo esse contato, esse momento de adoração, de oferta a Deus, algo não bate. Não havia fé, não havia temor. Stephen Charnock, que é um clérigo presbiteriano puritano, ele viveu lá em 1628 a 1680, ele diz que sem o coração não há adoração. Que a gente pode observar nessa história, nessa dinâmica de aceitar ou não a oferta, de Deus aceitar ou não uma oferta, era justamente onde é que estava o coração do ofertante. O coração de Caim não estava ali. A intencionalidade de oferecer o melhor para Deus não estava ali. Estava em Abel. E esse é o que a gente pode perceber do texto de Hebreus que a gente leu. Se a gente não tem o coração com a intencionalidade de adorar esse Deus, que é dono da bênção, que é dono da sua criação, a nossa vida não passa de um teatro, de uma hipocrisia. A nossa vida não passa de uma fantasia, Fantástico Mundo de Bob. Adoração não é seguir simplesmente em frente, levantar as mãos, bater palmas, cantar, ler um texto ou ir na igreja. Não é sobre movimentos, é sobre locomoção. Movimento e locomoção são totalmente distintos. É sobre ser levado adiante em obediência a Deus. Essa história de deixa a vida me levar não cabe numa caminhada com Cristo. Daí porque a gente precisa observar essa característica de Caim como um adorador nesse ambiente que ele estava. Porque tem muito a nos ensinar da nossa postura como adoradores do Deus vivo nos dias de hoje. A terceira característica de Caim é que ele era vacilante. Lá no versículo 5 diz que ao passo de que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira, Caim descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Observe que no final do versículo 5, Caim estava muito zangado. Ele ficou realmente muito chateado, porque Deus não tinha aceitado a sua oferta. Então o Senhor no versículo 6, ele pergunta e ele questiona Caim por que ele está chateado, por que ele está zangado.
E aí agora vem a verdadeira revelação do que Caim não estava certo com Deus por conta da sua resposta. Ele ficou louco quando deveria ter sido manso, ele estava com raiva quando deveria ter sido humilde. E você saberia qual é a resposta a ser dita a Deus? Senhor, eu errei, Senhor, realmente eu pisei na bola, eu não te ofereci o que era melhor. Mas Caim não teve essa postura. Caim também estava bravo com seu irmão, estava irritado com ele, porque trouxe um sacrifício melhor e mais aceitável que o seu. E a semente do assassinato está em Caim, está no coração de Caim. E você sabe qual é a semente que antecede um assassinato? É justamente a raiva. É a raiva que produz um assassinato. É a raiva que ele tinha por não ter sido aceito por Deus, a sua oferta não ter sido aceita por Deus, mas também raiva do seu irmão. Esse texto ele é muito visceral, porque ele mostra de forma muito clara a realidade da nossa queda, a realidade do nosso pecado. Caim era um assassino em seu coração, muito antes de ser um assassino com as suas mãos. Deus sabe que Caim está lutando dentro do seu coração. Ele está oscilando para frente e para trás. Ele está dividido entre fazer o certo e deixar de fazer o errado. Então Deus, sabendo disso, Deus chama Caim para conversar. Deus não se afasta dele. Deus fala com ele, Deus raciocina com ele, traz essa conversa por racional. E eu amo isso sobre Deus, eu amo essa característica que Deus tem de caminhar junto. Lá em Isaías 1,18 diz: vinde, pois, e arrazoemos. Conversar, raciocinar, discutir. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Você reparou como Deus trata o pecado lá no versículo 7? Você percebeu que Deus personifica o pecado como uma besta agachada à sua porta, pronta para atacá-lo? Olha lá o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes, e o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É assim que o pecado é. Satanás é assim, o pecado também é assim. Ele quer te pegar. Ele quer acabar com a tua vida. Ele quer te levar para longe do Senhor. Então a chamada de atenção é para que a gente seja vigilante. Deus está fazendo isso e está chamando a atenção de Caim. Eu lembro também, quando criança, existia um filme que passava na sessão da tarde chamado Sombras e Escuridão. É um filme que foi feito em 96. Esse filme ele vai relatar a história de uma série de leões assassinos na África, cuja um leão já tinha matado mais de 100 homens.
E aí a história conta os caçadores que iam para lá para tentar matar esses leões, e os leões literalmente caçavam qualquer um que ficava na cidade, até que 2 caçadores conseguiram matar esses leões, e eles estão em exposição empalhados lá no Museu Natural de Chicago. O fato é que o pecado é como esse leão. O fato é que o pecado é como essas bestas feras. No caso desse filme, o relato que tinham é que esses leões ficavam rodeando a cidade, esperando alguém que estivesse só, esperando alguém que tivesse de bobeira. E esses leões atacavam justamente aqueles que não estavam vigilantes. O pecado é assim, meu irmão. E a gente deve tomar cuidado. Lutero, ele fala que você pode impedir que você não pode impedir que os pássaros voem acima da sua cabeça, mas você pode impedir que eles criem ninhos na sua cabeça. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com o pecado. A gente não pode acalentar o pecado. A gente não pode deixar que o pecado faça raiz no nosso coração. Porque a consequência, meus irmãos, é esse andar distante do Senhor. É não reconhecer mais a voz do Senhor. É não reconhecer aquilo que Deus é e o que Deus faz na tua vida. É duvidar de Deus Criador. O pecado causa isso no nosso coração. E daí porque a gente precisa ter cuidado. E essa característica, então, de ser vacilante é uma característica existente em Caim. Após essa característica de Caim, o que a gente pode encontrar no texto é que Caim era um malfeitor, era alguém mau. Quando a gente olha lá no versículo 8, de 8 a 10, a gente vai ler o seguinte: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Deus sabe onde é que está. Ele respondeu, Caim responde: não sei, acaso sou eu tutor do seu irmão? Sabe aquelas respostas atravessadas que vez ou outra a gente dava para pai e mãe quando chamava a atenção? É isso que Caim está fazendo, dando uma resposta atravessada para Deus. E Deus disse: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Deus já sabia o que tinha acontecido. Agora Caim conversa com Abel, vai para um campo, as coisas ficam feias. Caim mata Abel. Homicídio. Aqui não há um homicídio culposo, aquele que não tem a intenção de matar. Aqui é um homicídio doloso, qualificado, que na legislação brasileira a gente pegaria aí de 16 a 32 anos de prisão. Lá fora seria perpétuo ou até mesmo a morte. Caim matou Abel e Abel morre, não foi por uma besteirinha, não foi por um erro. Caim teve intenção de matar o seu irmão. E o Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: o que você fez? O sangue do teu irmão clama, me chama da terra. O pecado dominou Caim. Não sabemos como Abel foi morto. Não sabe se foi pedrada, facada, empurrão, mata-leão. A gente não sabe o que aconteceu. O fato é que Abel foi morto. Eu já tive a curiosidade de ver alguns documentários a respeito de assassinos. O que passa na mente de alguém que mata, que tira a vida?
E uma das características latentes dessas pessoas é que muitas vezes elas são extremamente frias. A morte é algo banal. A morte, no primeiro momento, ela visa satisfazer o desejo de simplesmente se livrar de um problema. As pessoas que matam têm satisfação em fazer isso, pelo menos momentânea. A questão é que isso não dura para sempre. Essa satisfação não dura para sempre. Essa conta vem. E ela veio. E aí é o que nos leva para a quinta característica de Caim, que é ele sendo um andarilho. Do versículo 11 ao 16 a gente pode ver o seguinte: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod ao oriente. Deus confronta Caim. Deus julga Caim. Mas Deus não mata Caim. Aqui caberia uma pena capital, morte. Mas Deus não faz isso. Deus, com muita graça, o chama para conversar, o chama para entender, o chama para dar essa chance dele pedir perdão, reconhecer. Essa é a consequência lógica de quando alguém é pego pecando. Você chama para conversar, você chama para tentar ser restaurado. É isso que, e aí fazendo parênteses, é isso que, por exemplo, a igreja presbiteriana, quando exerce a disciplina, ela faz. Ela confronta o pecado do pecador. Ela confronta essa caminhada de fé. Ela confronta aquilo que foi feito visando a restauração, a caminhada comum, a caminhada da igreja. Deus ensina lá atrás esse passo a passo. Deus chama para conversar, mesmo sabendo a gravidade do pecado de Caim. Mas interessante é que Caim não reconhece o seu erro. Caim teme pela sua vida. Em nenhum momento ele pediu perdão por tirar a vida do irmão. Em nenhum momento Caim fala: Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Caim não faz isso. Caim está preocupado com a sua vida. Ai, se me pegarem, vão me matar. Daí você já tem uma noção de que já havia gente no mundo. Adão e Eva já tinham dado muitos frutos. E a consequência disso é que já haveria gente conhecida ali de Abel, que conheciam Abel, conheciam aquela realidade, e que talvez alguém quisesse vingar. Mas Deus teve o cuidado de marcar Caim de alguma forma. Marca, tatuagem, anjo, sabe-se lá o que Deus usou. O fato é que Deus marca Caim para que ele fosse resguardado, que sua vida fosse resguardada. Caim reclama da sua punição lá no versículo 13. Caim reclama e diz que a sua pena era muito grande, que Deus estava exercendo com muito peso a sua penalidade. Deus não mata Caim, mas o julga como ele merecia. Ele merecia morrer.
Gênesis 9 nos dirá que quem derrama sangue de homem, pelo homem seu sangue será derramado. Mas Deus não derrama o sangue de Caim. Deus tinha um propósito para aquela vida. Então, meus irmãos, a gente pode perceber que desse texto de Caim e Abel, quando a gente coloca o foco em Caim, a gente percebe que ele era uma pessoa trabalhadora, tinha sua vida no campo. A gente percebe que ele tinha um aspecto de adorador, um adorador errado, equivocado daquilo que a gente crê como adoração. Ele tinha a característica de ser vacilante, ele tinha essa característica de ser um malfeitor, ele tinha essa característica após o seu pecado, após o seu delito, de ter a característica agora de andarilho. Ele não teria mais terra, um local para habitar com segurança, ele ficaria andando, a penalidade dele é essa. Mas e agora? Quando a gente parte para fazer uma aplicação de um texto como esse, eu parti muito da premissa do espelho. Eu literalmente botei um espelho e falei: e aí, amigão, o que se aplica a isso aqui? Uma das aplicações para esse tipo de texto, para aquilo que a gente viu aqui, é que a gente constata um problema relacionado à adoração. Muitas pessoas adoram a si mesmas. Muitas pessoas adoram aquilo que elas têm. Muitas pessoas adoram os seus perfis. Muitas pessoas adoram aquilo que elas desenvolvem, aquelas habilidades que elas vão desenvolvendo, a carreira que têm, o trabalho que têm, mas esquecem de adorar o Senhor. Tiram Deus da jogada. Tiram Deus dessa realidade. Esquecem de dar o melhor que tem para Deus. Eu sempre lembro de um pastor que falava que muitas vezes as pessoas buscavam o Deus, a bênção, em vez de buscar o Deus da bênção. E essa é uma triste realidade que dentro das igrejas existe. A gente quer ser só consumidor. A gente quer ser só alguém que quer buscar a bênção do Senhor, mas não quer andar conforme o Deus quer, os caminhos do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado com esse coração de adorador. A gente precisa ter um coração que adore ao Senhor em espírito e verdade, mas que essa adoração passe o domingo, que invada a nossa semana, que invada a segunda-feira, que invada a terça, que invada as nossas reuniões de trabalho, nossas relações marido e mulher, que permeia nossas relações com a comunidade que a gente está inserido, para que as pessoas possam testemunhar quem Deus é na nossa vida. Outra aplicação que a gente pode ter relacionada desse texto é o cuidado que a gente precisa ter para não deixar a raiz do pecado nutrir o nosso coração. Se tudo começa com a falta de temor, com uma falta de fé, com um distanciamento de Deus, a gente precisa se lembrar que o pecado está à nossa volta, que ele vem à nossa volta como o leão do filme, que se a gente não manter o coração, a mente vigilante, a gente vai ter problema. E nós temos o poder do Espírito Santo para ser capazes de fazer isso, de resistir ao pecado. E aqui é um spoiler do que a gente vai estudar esse semestre na EBD. A gente vai estudar o Espírito Santo. Que Espírito é esse que caminha com a gente? Que Espírito é esse que fala ao nosso coração e fala: olha, cuidado.
Terceira aplicação que eu tenho desse texto é de que o pecado ele sempre faz separação. O pecado ele separa a caminhada do homem e de Deus. O pecado separa da convivência dos irmãos. O pecado separa a nossa caminhada de fé daquilo que realmente deveria ser. A gente precisa lembrar que Moisés, quando ele está ensinando o Gênesis para o povo, ele está preparando aquele povo de Deus, povo escolhido de Deus, para entrar numa terra cuja realidade era essa de Caim. Moisés está preparando o povo para ele caminhar, para falar, olha, a gente vai entrar na terra prometida porque Deus prometeu que a gente teria uma terra. Mas não se iludam. Deus cria algo bom, mas o pecado vem. Por conta de Adão e Eva, a gente precisa e carece de Deus. A nossa relação com Deus se distanciou, a nossa relação com Deus quebrou. E a gente precisa desse Senhor, de Deus de volta na nossa história. Moisés está instruindo o povo ali, antes de entrar nessa terra prometida. Só que se eu parasse aqui, a gente ia aparecer como aqueles noticiários que a gente vê quando vem relatando a história de um crime muito grave, filha matando pai matando filha, as coisas mais horrendas que a gente já viu. Lembro quando criança também, aqueles programas no SBT que era barra pesada, né? Programa policial, faltava escorrer sangue da TV. Se a gente terminasse a história aqui, essa passagem bíblica, a gente teria essa impressão de que algo está muito errado, de que as coisas foram muito erradas e que tendem a piorar e que está faltando alguma coisa. O título da mensagem é aquele que está ali: Abel e Caim, uma realidade quase esquecida. Que realidade é essa? E aqui eu estou concluindo. A gente não pode se esquecer que quando Deus cria o Jardim do Éden, Ele coloca ali o homem nos apontando de que o jardim poderia ser visto como um templo e o homem como um sacerdote, para se relacionar com Ele. O homem tinha o papel de ser aquele que queria espelhar e espalhar essa imagem de Deus na terra, aquilo que os homens representavam para as outras pessoas. Então, a gente poderia concluir de que onde há a presença de Deus, e o lugar da presença de Deus é um local de culto, o Jardim do Éden era um local de culto. Toda vez que o homem se encontrava com Ele, era um local de culto, era um momento de culto. O culto alimenta a missão do Éden. Os portadores da imagem de Deus refletem a sua presença no culto e são propelidos à frente em sua missão de encher a terra com os reflexos da glória de Deus. O homem ali no Jardim do Éden tinha essa missão. O fato é que eles pecaram. E a missão das missões é cultuar a Deus. Isso quem diz é John Piper. Só que a realidade que a gente não pode se esquecer é que a nossa Bíblia não começa em Gênesis 3, ela começa em Gênesis 1. Deus cria. E daquilo que Deus criou, Ele vê que é bom. Deus se alegra com a sua criação. Então, numa perspectiva de vida, numa perspectiva em que a gente olha para o que Moisés estava falando para o povo, para aquilo que Deus nos fala hoje, é que sim, as coisas são difíceis. Sim, a gente vai continuar tendo notícias de coisas terríveis acontecendo. Mas Deus, por meio de Jesus, Ele veio restaurar esse Éden. Por meio de Jesus, a gente vai ter acesso ao novo céu e nova terra. É por meio de Jesus Cristo
que a gente vai ser resgatado para, juntamente com Cristo, dar glórias a Deus na eternidade. A gente não pode esquecer dessa realidade quase esquecida. A realidade que a gente vive não é a nossa realidade. Uau, Matrix. Não é a nossa realidade. A realidade que Deus projetou, planejou, é uma totalmente diferente do que a gente vive. E é nessa perspectiva do Éden como um templo, de um homem como sacerdote, e de como Cristo resgata essa história, restaurando o propósito original do Éden, é nessa perspectiva que a gente deve observar essa realidade que é quase esquecida. Meus irmãos, essa passagem bíblica, quando vai tratar de Caim e Abel, ela parece ser algo que a gente vê e que a gente não encontra esperança. O fato é que ela mostra pra gente o fruto do pecado cometido lá em Gênesis 3. O fato é que ela deixa bem evidente que o pecado é existente, o pecado é ruim, o pecado é assombroso. Mas o fato é que esse texto também mostra que Deus nunca perdeu a história da sua mão. Que Deus nunca perdeu o projeto, a intencionalidade daquilo que Ele queria fazer com o seu povo. É por meio de Cristo que a gente tem esperança. E é por meio de Cristo que a gente pode se alegrar, sabendo que um dia a gente vai poder morar nesse novo céu, nessa nova terra. Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço pela palavra, Senhor Deus, eu te agradeço pela passagem bíblica que lemos. Eu te agradeço, Pai, por conta da tua santa providência. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus fiel, eu te agradeço porque o Senhor, em meio ao nosso pecado iniciado com Adão e Eva, mas que ainda nos atinge, mesmo sabendo do nosso pecado, Pai, o Senhor providenciou de forma muito graciosa o sacrifício do Teu Filho, para que a gente tivesse acesso à salvação, e para que um dia a gente pudesse ter esperança de, juntamente com nossos irmãos, te glorificar, te render louvores na glória, nesse novo céu, nessa nova terra. Pai bendito, que essa realidade nunca fuja ou nunca se afaste dos nossos corações. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, vamos ficar de pé, vamos continuar.